E uma coisa ó, que vocês também mencionam, que é muito da porque aí se a gente está com a seguinte, bom, se o consumo continua, a aspiração de consumo cresce, a renda cresce, então ainda tem um primeiro gap, que é da aspiração de consumo e essa renda que na verdade está só retomando o troço. Então já tem vários pepinos na história, mas tem mais um que tem sido muito mencionado aqui, que é a questão do endividamento das famílias e também dos jogos de azar, da casas de apostas, vamos chamar desse nome. Então como é que bossa mais essa pimentinha na parada? É, eu acho que se a gente vai juntando tudo, né, numa primeira tentativa de juntar os vários elementos que estão aqui. Então a gente tem uma renda que cresce pouco, em cima de uma base deprimida, em que mesmo se as pessoas tivessem só querendo recuperar o padrão de consumo que elas tinham lá nos anos 2000, provavelmente elas já estariam com dificuldade, porque elas tiveram uma renda que cresceu pouco, que está ainda recuperando acabou de recuperar, vamos dizer assim, o nível de renda que tinha em 2014, né, e então elas estariam conseguindo consumir aquilo que elas consumiam lá atrás, vamos dizer assim, né, de maneira média. Claro que a gente não está falando de cada pessoa, porque muitas pessoas podem ter tido ritmos diferentes de crescimento da renda, mas no ponto de vista da média, sobretudo para essa metade mais pobre da população, elas estariam só agora chegando naquele padrão de consumo que tinham lá. Talvez já com algum endividamento que cresceu nesse período de estagnação da renda. Quer dizer, você teve um longo período em que a gente falou que a renda não cresceu, que até caiu, em que talvez elas tenham se endividado, que já comprometeu aí uma parte da renda atual delas, então tornando mais difícil chegar naquele padrão. Aí agora acrescenta nessa história o fato de que não, a aspiração não está estacionada, né, não ficou parada lá atrás naquilo que era o padrão de consumo dos anos 2000, não. Junto com isso, você tem aspirações que também estão crescentes e contaminadas por esse fenômeno global de rede social, agravadas pela própria desigualdade, que é estruturalmente elevada num país como o nosso, mas também a nível global. Ou seja, as pessoas estão querendo mais coisas, né? E o crescimento da renda não é tão grande assim, então isso cria um descompasso. E esse descompasso, ele resulta em mais endividamento. Então o endividamento, a gente coloca isso claramente, assim, não é que ele não seja importante para explicar, ele é importante para explicar, a gente até cita o livro novo lá do Cauê Lopes Santos, o Parcelados, que saiu. Eu acho que é um fenômeno muito importante na explicação, mas ele está muito mais no lado do sintoma do problema, né, na consequência do problema, do que realmente na origem do problema. A origem do problema é: a renda não cresce tanto quanto as aspirações de consumo das pessoas. E aí, para suprir essa lacuna, essa diferença entre o que se consome e o que se ganha, as pessoas recorrem ao endividamento. E aí, claro, com juros altos, juros que subiram, sobretudo crédito rotativo, cheque especial, e isso acaba, claro, retroalimentando essa situação. E as apostas, claro, aí tem algo de diferente. As apostas têm outras explicações, né, tem problema, é um problema de saúde pública, então não é que a gente quer tratar tudo como um problema exclusivamente econômico, né, é um Não, e problema de vamos vício, deixar claro, isso etcétera. não é um problema brasileiro, Não, é problema global. global As também as apostas apostas, né. elas são um problema de mais difícil solução, inclusive por terem esse elemento de saúde pública. Agora, tem evidência também, no mundo todo e no Brasil, de que famílias em maior estresse financeiro, ou seja, famílias que têm a renda menor, elas também estão mais suscetíveis a comprometer renda com apostas online, como forma de tentar ganhar mais dinheiro e resolver o seu problema. Então, há uma relação, aí não só no Brasil, né? Você tem uma correlação grande entre renda, né, e gasto com apostas, em que quanto mais ricas são as famílias, menos elas tendem a recorrer às apostas online como forma de. Não é só um vício, na verdade é uma estratégia. Também é em algum É, lugar uma é. estratégia, né, é os 2 e aí claro, com uma lógica mais perversa ainda, porque, isso tem um efeito muito regressivo, né, de quem mais está fazendo aquilo, também está mais perdendo dinheiro com aquilo, e sem conseguir, sair desse buraco, né, desse ciclo vicioso e se endividando também para cobrir as perdas com Própria aposta, apostas. é. Então aí as coisas ficam muito Empolado. emboladas, né, mas o que a gente quis é um pouco separar, assim: "Olha, tem um problema de que a renda não está crescendo tanto assim", né, que aliás não é culpa necessariamente só da política econômica, o mundo que a gente vive nos anos 2000 é muito diferente, né, o mundo
as restrições eram outras, a gente estava vivendo um boom de commodities nos anos 2000, a gente estava vivendo, uma situação fiscal muito mais confortável, os juros não estavam crescentes como agora, então você tem uma série de restrições de nível político, externo, fiscal, que também limitam a situação hoje, mas o fato é que para suprir o que essas aspirações estão trazendo, né, para a sociedade, eu acho que a gente precisaria estar com um crescimento muito maior, né. Não Cair nessa armadilha do, né, dívida tanto cres aposta, piora a renda e etc, etc.